Vamos tentar visualizar uma cena aqui para começar. Um canhão de ferro maciço, carregado, totalmente pronto para atirar, que afunda na costa turbulenta do Oceano Atlântico. Certo, um ambiente que não perdoa nada. Exatamente. E essa arma de guerra fica lá, repousando no fundo do mar, engolida por água salgada, correntes, tempestades implacáveis, por exatos 300 anos. O senso comum dita que a água destrói tudo, né? Sim, a gente sempre presume que qualquer coisa mais frágil que estivesse ali dentro virou lama ou desintegrou há séculos. Mas, de alguma forma quase milagrosa, a pesquisa mostrou que o que ajudou a selar o fundo dessa câmara de metal foi, na verdade, um mero pedaço de papel, Uma página arrancada? que simplesmente desafiou a química e a biologia para sobreviver. É de explodir a cabeça, e é justamente por essas águas profundas que a gente vai navegar hoje. Boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. O foco da nossa análise hoje é desvendar o naufrágio do infame Queen Anne's Revenge, a vingança da Rainha Ana. Que ficou mundialmente famoso como a nau capitânia do Barba Negra. Isso, temido pirata. Mas olha, a nossa missão aqui vai muito além de recontar aqueles contos de piratas de Hollywood. A gente reuniu relatórios arqueológicos do estado da Carolina do Norte, artigos da Wikipedia, análises de conservação de papel submerso e até relatórios da Comissão do Patrimônio Afro-Americano da Carolina do Norte. Um material super denso e riquíssimo, né? E cruzando esses dados, fica muito claro que a vida útil dessa única embarcação ilustra sistemas políticos e econômicos mega complexos do século XVIII. Com certeza. E mostra como uma descoberta arqueológica microscópica, praticamente impossível, mudou a nossa visão sobre a vida a bordo. Sabe que a história costuma ser contada pelos vencedores, né? Mas, nesse caso, a história está sendo reescrita literalmente por lixo, por objetos recuperados do fundo do mar. Pedaços de papel com 300 anos. Exato. E o mais surpreendente é como esses resíduos conseguem iluminar vozes de pessoas que as lendas de pirataria quase apagaram. É fascinante. E é impressionante como a cultura pop reduz tudo o navio do Barba Negra. Lendo os arquivos, eu percebi que a fase pirata do navio foi um piscar de olhos. Uma nota de rodapé na história dele. Perfeito, uma nota de rodapé. Porque, para entender o peso do que afundou na Carolina do Norte em 1718, a gente tem que voltar para 1710. A embarcação começou a vida na Inglaterra. Era uma imensa fragata britânica de 600 toneladas, chamada Concorde. Que para os padrões da época era um gigante dos mares, sabe? Mas essa fase britânica durou muito pouco. Logo em 1711, durante uns conflitos navais lá na Europa, corsários franceses capturaram a fragata. E é aí que o navio entra numa das engrenagens mais sombrias da história humana. Ele foi comprado por um comerciante francês muito rico e poderoso, o René Montaudoin, e rebatizado como La Concorde de Nantes. E o Montaudoin não queria um navio de guerra, né? Ele precisava era de espaço de carga. Os registros mostram que o La Concorde sofreu modificações estruturais enormes. Eles maximizaram a conversa. Isso, tudo para suportar mais carga humana. O navio fez 3 viagens transatlânticas na famosa e trágica Passagem do Meio, que é aquele eufemismo histórico para o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Caribe. Foram mais de 1.200 pessoas enfiadas à força nos porões desse navio. É por isso que projetos atuais da Comissão do Patrimônio Afro-Americano da Carolina do Norte são tão vitais. Sem dúvida. O projeto tenta descentralizar essa figura do Barba Negra para resgatar a verdadeira história do casco. Tem pesquisadores agora escavando arquivos em Nantes, na França, e lá em Guadalupe e Martinica. Tentando descobrir de onde essas pessoas vieram, como sobreviveram às condições brutais e o destino delas depois que o navio atracou. Dá uma camada de complexidade gigante, né? Muda tudo. Você para de olhar para as tábuas como um cenário de aventura e passa a ver como uma prisão flutuante que servia a um sistema econômico terrível. Eu cheguei a pensar numa analogia. É como se o navio fosse um prédio comercial reaproveitado, uma mesma estrutura física que foi reescrita por impérios diferentes em menos de uma década. É uma ótima forma de visualizar. E ele funcionou nesse esquema de tráfico francês até novembro de 1717, lá perto da Martinica. É quando ele cruza o caminho do pirata Benjamin Hornigold.
que captura o navio e entrega para o subordinado dele, o Edward Teach. Que logo o mundo conheceria como Barba Negra. E o Teach não era bobo, ele percebeu o valor daquela estrutura colossal, que era rápida e forte, ele instalou 40 canhões e renomeou para Queen Anne's Revenge. Mas esse reinado de terror do Barba Negra com um navio durou meses só. Em junho de 1718, o pirata encalha o navio de propósito lá em Beaufort Inlet e foge, abandonando a estrutura. E é aí que começa a fase mais longa dele. 300 anos sendo mastigado pelo Atlântico. O que nos força a olhar para o fundo do mar se a gente quiser entender as pessoas que passaram por ali. Ingleses, franceses, africanos escravizados, piratas. Isso me leva a uma das contradições que mais me chamou a atenção na leitura. Uma empresa privada achou os destroços em 1996 e hoje pertence ao povo da Carolina do Norte. Eles já recuperaram mais de 400 mil artefatos. Muita coisa, desde instrumentos médicos até armamentos pesados. Só que o relatório é claro. O casco de madeira de 600 toneladas quase desapareceu. Sumiu. É que a biologia marinha foi impiedosa. Correntes quentes, tempestades. E um tal de Teredo navalis, né? O verme do navio. Nossa, sim! É o molusco bivalve esfomeado por madeira submersa. Mas aí que está minha grande dúvida. Se o oceano e os organismos comeram as vigas gigantes de carvalho, como é que os arqueólogos acham coisas tão delicadas lá? Roupas, orgânicos... Não devia ser só um cemitério de ferro enferrujado. Então, essa é a grande ironia da arqueologia subaquática. E a resposta é química pura. Tem a ver com como o ferro se comporta no mar. Ah, me explica isso melhor. Claro, o ferro dos canhões e âncoras não enferruja do mesmo jeito que um portão na rua. A água salgada funciona como um eletrólito. Conforme o ferro corrói, ele libera íons, ele começa meio que sangrar para o ambiente. Como se estivesse se dissolvendo na areia em volta. Precisamente. E esses produtos da corrosão se juntam com areia, conchas, calcário. Eles formam uma crosta dura, tipo cimento. A gente chama isso de concreção. Ah, entendi. O fenômeno absurdo acontece quando objetos menores e muito frágeis estão jogados ali, do lado desse ferro em decomposição. Tipo, sei lá, um sapato de couro de um pirata que caiu do lado de um canhão. Isso. Aquele lodo cheio de ferro envolve o sapato, penetra nas células do couro ou do osso, a concreção endurece e cria um casulo. Um ambiente totalmente anaeróbico, sem oxigênio. O que bloqueia o verme do navio? Exato, bloqueia os organismos e a força da água. O oceano destrói o navio agressivamente, mas o ferro, ao se desfazer, constrói pequenos cofres do tempo indestrutíveis em volta das coisas menores. Cara, parece muito um roteiro de ficção científica. A destruição fabricando a própria armadura. E pelo que eu entendi, entender esse mecanismo de concreção é a chave para o milagre que aconteceu no Laboratório de Conservação do Estado. Foi o evento que parou o laboratório inteiro, né? Tiveram que acionar um protocolo de emergência. Sim. Imagina a cena. Os arqueólogos catalogaram dezenas de canhões imensos. Só que no meio daquelas concreções, eles acharam duas peças pequenas. Umas câmaras de pólvora, chamadas de breech blocks, Que são blocos reutilizáveis de ferro forjado para canhões de retrocarga. O que é muito louco porque os relatórios dizem que não tinha nenhum canhão desse tipo no local. o que indica um uso improvisado, talvez. Mas o bloco estava lá, o KEA 14.450.000. E como estava cheio daquela crosta dura de cimento, eles tiveram que usar raio-x. E a imagem revelou um tampão de madeira bem preso selando a câmara. A arma estava carregada desde 1718. Eles tiraram a crosta com um cuidado absurdo, puxaram o tampão e acharam um material escuro que parecia uma lona, socada ali para proteger a pólvora. Comprovando o poder do casulo de ferro que a gente acabou de falar. Essa lona deveria ter sumido em semanas no mar. Pois é. E aí vem o procedimento padrão. Eles pegam a lona e colocam num banho de dessalinização. Porque se secar rápido, o sal cristaliza e rasga as fibras, certo? Tem que deixar na água. É a regra de ouro para artefatos marinhos. Só que, depois de meses nesse banho quase parado,
16 fragmentos minúsculos se soltaram do tecido escuro e flutuaram na água. E no microscópio, aquela textura felpuda entregou o que era. Era papel impresso. Papel de 300 anos debaixo d'água. É de não acreditar. Nesse momento, o protocolo do laboratório entrou em colapso, porque a regra é manter molhado. Mas água é tipo o pior veneno que existe para o papel. É um conflito químico terrível. O papel daquela época era feito de polpa de trapos de linho e algodão. Muita água faz a celulose inchar, dissolve as colas orgânicas da folha. Eles estavam com uma crise raríssima nas mãos. Os relatos mostram que eles chamaram especialistas e deram a ordem na hora. Tirem da água e sequem agora. Imagina a tensão de separar com pinça 16 fiapos molhados, numerados de 0,13 a 0,28. E eles colocaram as fibras entre folhas de um material chamado Tyvek para secar, né? Isso foi uma sacada brilhante. O Tyvek é um polietileno de alta densidade, ele deixa a umidade evaporar livremente, o papel respira, mas a superfície é tão lisa que as fibras não grudam nele. Se usassem papel toalha normal, já era. Ia fundir tudo, iam perder para sempre. E quase que eles perderam mesmo por causa de um susto no meio do caminho. Os técnicos viram os flocos dourados brilhando no meio do papel. Bateu o pânico de ser pirita de ferro. O famoso ouro de tolo. O que seria um desastre absoluto. A pirita oxida com ar e umidade e vira ácido sulfúrico. Um banho de ácido de dentro para fora ia derreter o papel. Mas eles mandaram para análise de fluorescência de raio-x. Aquela técnica que bombardeia com raio-x para ver os elementos químicos sem destruir a amostra. Exatamente. E o alívio foi geral. Não tinha enxofre. Não era pirita. Aí eles puderam consolidar o papel com Klucel G. Que é um polímero dissolvido em etanol. O álcool evapora rápido, não incha a fibra e cola a matriz do papel de volta. É um trunfo técnico gigante da conservação. Gigante. Eles salvaram os pedacinhos, só que aí começou a verdadeira dor de cabeça de detetive. Eles tinham 16 retalhos do tamanho de moedas, manchados de preto e laranja pela ferrugem. Tentar ler aquilo devia ser angustiante. É tipo tentar descobrir a história de um livro lendo só 3 palavras de uma página que ficou 300 anos rodando na máquina de lavar com um prego enferrujado. Para isso, eles precisaram da codicologia. É um estudo muito focado em livros e manuscritos como objetos físicos. Especialistas da Universidade de Glasgow ajudaram com luzes multiespectrais, mas a ferrugem atrapalhava muito a leitura da tinta. Mesmo assim, eles acharam umas palavras soltas. No fragmento 16 estava escrito South, que é sul, e uma parte que parecia fathom, que é braça, aquela medida de profundidade do mar. O que já afasta a ideia de ser um romance ou poesia, né? Parecia algo super técnico. Com certeza, mas a pista de ouro veio no fragmento número 21. Tinha a palavra hilo, só que não era um texto normal. Estava com H maiúsculo e todo em itálico. H-I-L-O. E a codicologia tem regras estritas, sabe? Nas convenções britânicas da época, a palavra no meio do texto em itálico e maiúsculo era para marcar nomes próprios importantes, topônimos especificamente. Nomes de lugares. Eles cruzaram isso e chegaram a Hilo, lá no Peru, uma cidade costeira que foi saqueada por britânicos décadas antes. E os ingleses adoravam escrever Hilo com a letra H na frente. Juntando as peças, sul, medida de profundidade e hilo no Peru. Aí o jogo virou uma caçada de dados massiva. Eles tiveram que procurar em todos os textos ingleses publicados antes de 1718. Tentar achar um livro que juntasse o Peru e a direção sul no mesmo parágrafo, batendo o espaço das margens daquele papel enrugado. É literalmente achar uma agulha específica num palheiro feito de 1 milhão de outras agulhas. Mas eles conseguiram. Alinhou perfeitamente. Linhas 17 a 21, da página 178 de um livro publicado em Londres em 1712, chamado A Voyage to the South Sea and Round the World, ou Uma Viagem ao Mar do Sul e ao Redor do Mundo, do capitão Edward Folk, o que prova que aquilo não era lixo aleatório. Era um livro de capa dura, super caro, que estava lá no navio do pirata e teve as páginas rasgadas para tapar pólvora de canhão.
E o contexto desse livro traz uma ironia histórica absurda para nossa análise de hoje. Nossa, absurdo é pouco. O livro do Cooking contava as histórias de uma expedição de 1708. E o grande líder dessa expedição, o protagonista do livro que eles rasgaram, era um cara chamado Woodes Rogers. E quem acompanha a história da pirataria sabe que Woodes Rogers não era um Zé Ninguém. Não mesmo. Quem era ele em 1718, quando o Barba Negra afundou? Em 1718, a coroa britânica já estava surtando com a pirataria. E eles mandam justamente Woodes Rogers como governador real das Bahamas. A missão dele era aniquilar os piratas no Caribe. Ele chegou com uma frota e um ultimato, perdão ou morte. E a pressão foi tanta que o núcleo da pirataria quebrou. Foi a chegada do Rogers que fez o Barba Negra fugir para o norte, lá para Carolina do Norte, onde ele acabou encalhando o navio. É poético demais. O pirata afunda fugindo do cerco do governador que quer enforcá-lo, e a evidência disso é uma arma carregada para a batalha, amordaçada com as páginas de um livro que glorificava justamente o cara que o caçava. Olha, se fosse num filme, a gente ia dizer que o roteirista forçou a barra. Totalmente forçado, não é? Mas aconteceu. O Barba Negra enfiou a lenda do seu próprio carrasco no cano de um canhão. E além dessa ironia dramática, isso quebra muito o mito do pirata burro e analfabeto. Ah, com certeza, mostra que tinha inteligência de ponta a bordo. Livros super atualizados, eles liam sobre navegação britânica no Peru para tentar se virar no Caribe, conhecimento geográfico era ouro, e depois virava munição. E é fascinante ver a jornada desse nosso mergulho profundo. A gente começou numa fragata inglesa feita para a guerra. Vimos a estrutura virar o La Concorde, moendo ridas de escravizados no tráfico francês. Depois vimos ser roubada e virar a máquina de terror do Barba Negra. E encerra numa escuridão de 3 séculos. O mar dissolveu tudo. Os vermes devoraram o carvalho. E sobrou a ciência moderna, os raios-x, os polímeros químicos e a codicologia. Tudo aliado a um escudo de ferrugem acidental para preservar 16 retalhos de papel felpudo. E é essa resistência improvável que deixa uma reflexão muito forte para encerrar. Porque rasgar diários caríssimos para usar em artilharia era super normal no caos da guerra no mar. Só algo banal num dia de combate. Precisamente. Isso nos faz pensar no tamanho do conhecimento que foi apagado assim. Para quem está ouvindo, fica a reflexão. Quantos mapas que mudariam a história, peças fundamentais de literatura, ou diários de tripulantes cujas vozes não importavam para os impérios. Tudo queimado dentro de um tubo de ferro. Sim, metodologicamente queimados em confrontos navais esquecidos. E mais ainda, quantas respostas sobre o nosso passado estão lá no fundo, agora, presas em blocos de metal enferrujado, só esperando a ciência do futuro ou o esquecimento total. São pedacinhos do tempo balançando entre sumir e vir à tona. E a gente continua aqui tentando decifrar antes que desapareçam. Bom, um agradecimento enorme a quem acompanhou a gente. Fica essa reflexão sobre o que sobrevive ao tempo. Encerramos nossa análise por aqui.